Olá, esse é mais uma Apostila Festivais. Meu nome é Jorge Cruz Eu sou Roberta Matias. e a gente começa hoje a nossa cobertura, né, que na verdade a gente já publicou algumas entrevistas da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Né, a mostra acontece entre os dias 22 e 30 de janeiro. Esse programa está indo ao ar no dia da abertura. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a mostra, nossas expectativas. Né, Roberta, queria agradecer por ter você do meu lado em mais uma cobertura de um festival, né? Apostila de Cinema com menos de um ano já consegue aí mais um festival para o seu currículo. Queria que você falasse aí como você está se sentindo, a expectativa para mais uma mostra Tiradentes. Eu acho que a gente inicia o ano aí com a Mostra Tiradentes, é sempre a mostra que abre o ano, né? É muito bom estar participando desse momento, esse ano ainda confuso, né? Continuação de 2020 interminável. Mas eu acho que a mostra conseguiu, talvez, que foi até uma pergunta que você fez na nossa entrevista com a Raquel, pela experiência do ano passado, ela conseguiu encontrar soluções para que o espectador se sinta mais participante mesmo do processo, né? A Mostra Tiradentes é uma mostra que tem essa característica de trazer o espectador, de estar em contato com a cidade. Então, o online poderia assustar num primeiro momento, eu acho que até assustou mesmo, mas eles conseguiram encontrar soluções. Então, eu também estou muito feliz, Jorge, de estar aqui, de estar cobrindo a amostra. Como você falou, menos de um ano de apostila, é mais uma amostra que a gente consegue estar junto, acompanhar e, de alguma maneira, ajudar, né, para que o cinema brasileiro, que, aliás, isso é muito importante, né, é uma mostra que é focada toda no audiovisual nacional, que é uma preocupação nossa também, né, de divulgação do audiovisual nacional. Então, acho que casa bastante com a proposta da apostila. Falando sobre a nossa cobertura, a gente já publicou, né, como contagem regressiva, uma entrevista com a Raquel Alac, da Universo Produção, com a curadoria de curtas, nas pessoas da Camila Vieira, do Felipe André Silva, e da curadoria de longas, com a Laila Foster. E a gente, a partir de amanhã, né, a gente não vai antecipar, né, vai ser tudo surpresa para vocês, porque a gente também está nessa correria para ver o que a gente consegue. A gente pretende, todo dia, na parte da noite, ter novidades aqui no canal da Apostila no YouTube e no feed do Spotify. E durante o dia, a gente vai assistir os filmes, a gente vai publicar as atualizações diárias na página, nossas redes sociais. A gente vai sempre, em vários momentos durante o dia, colocar em nossos destaques, né, o que a gente está assistindo, a gente fazer uma cobertura bem como se a gente estivesse mesmo em Tiradentes. A gente vai tentar se deslocar, se não espacialmente, pelo menos no tempo, a gente vai se dedicar integralmente à Mostra Tiradentes. Então, para vocês acompanharem, né, a Mostra Tiradentes, ela tem vários recortes curatoriais, né? No total vão ser 114 filmes entre curtas e longas, são 19 estados brasileiros representados. Né? A gente tem boa parte vai ficar disponível a partir de amanhã, do dia 23, né, à meia-noite, na madrugada agora, do dia 22 para o dia 23, vai entrar no ar boa parte. A Mostra Aurora, cada dia, um filme às 8 da noite vai entrar, e a Mostra Foco, que é de curtas, são 3 sessões, que entre o dia 25 e o dia 27 vai ficar disponível cada dia às 10 da noite, um deles. Né? A gente fez uma apostila especial do evento, como a gente sempre faz, ali tem todos os horários, já tem textos de filmes que a gente assistiu em outros festivais, já tem uma entrevista, né, com o Noite de Seresta, que a gente vai deixar lá, que a gente assistiu no Olhar de Cinema de Curitiba ano passado, e a gente entrevistou os realizadores e a protagonista do documentário. E eu queria saber, Roberta, para a gente também não esmiuçar todos esses mais de 100 filmes, né, a gente tem tudo lá, quais suas expectativas, os destaques aí, o que você está esperando entre uma mostra e outra, né? Uma das coisas que eu não falei, que eu acho importante falar também, né?
até como processo de acompanhamento da apostila, esse é o primeiro festival que, como a gente recebeu o credenciamento com uma certa antecedência, que a gente tem tempo, né, de planejar anteriormente, bonitinho. Então, a gente já estava dentro do festival antes dele começar, né? Porque o ano passado, como foi tudo muito corrido, era isso, o festival vai começar amanhã, vamos lá, vamos cobrir o máximo possível. Mas eu acho que assim, é diferente quando você está se planejando, e a gente conversou bastante sobre o que faria, o que não faria, quais seriam os caminhos, né? Como estruturar isso para vocês e trazer uma cobertura mais ampla e diversificada possível, né? Acho que isso é importante pontuar. Dito isso, eu tenho as minhas preferências, né? E algumas apostas, então eu vou falar aqui, são algumas, né? Bastante, mas eu vou tentar ser mais breve possível para não ficar muito longo e o Jorge poder também dizer quais são as dele. Bom, a mostra desse ano, a homenageada é a Paula Gaetan, né? A gente não falou isso, mas ela é a homenageada desse ano. E dos filmes ou obras audiovisuais da Paula Gaetan, que é uma eu não sei nem como descrever, não é diretora, é fazedora quase de imagem, né? Ela transita muito por entre os gêneros. Eu destacaria A Mulher do Fim do Mundo, que é o videoclipe da Elza Soares, já muito visto, já muito comentado, mas eu acho importante a gente olhar para ele como uma obra audiovisual. Noite e Se As e Caminho ao Andar. Uma faceta minha que eu não mostro aqui com tanta frequência, mas que é muito forte desde da minha mais tenra idade, é a minha fascinação por filmes de terror. Então, acho que eu já comentei aqui alguma vez que eu fiquei muito decepcionada que cada vez mais a mostra de meia-noite do Festival do Rio, né, o Midnight Movies, foi minguando, né, até que ficaram só algumas produções. A Mostra Tiradentes traz um festival, uma mostra da meia-noite, com apenas 2 filmes, mas de 2 realizadores que eu acho que é bom quem gosta desse tipo de filme e que quer ver isso no cenário nacional, que é um terror mais escrachado mesmo, né? É uma coisa ali meio década de 80. O Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, e Skull, A Máscara de Anhangá, do Armando Fonseca e do Capel Furman. Você quer falar alguma coisa sobre o Rodrigo Aragão, Jorge? Eu estou com essa expectativa também da sessão da meia-noite, né, que faz falta no Festival do Rio, e o Rodrigo Aragão casa muito bem, né? Então ele tem. Eu estou curioso para saber, porque assim, ele tem uma trajetória no cinema, né, alternativo, dele buscar ali alternativas para um cinema de baixo orçamento. Hoje em dia ele dá aula desse tipo de técnica, né, de você fazer o slasher, essas linguagens do gênero de terror. Então, eu queria saber, assim, nesse contexto do cinema nacional, da sociedade, como que essa obra vai chegar, né? E da mostra homenagem, eu indicaria as pessoas não perderem essa oportunidade de assistir o Luz nos Trópicos, porque teve ano passado em Berlim, venceu o Olhar de Cinema, é uma obra longa, tem 4 horas e meia praticamente. Eu sei que é um desafio até para assistir em casa, né? É outro tipo de concentração, outro tipo de imersão, mas quem tiver essa chance, vale a pena, porque é uma obra muito bonita, dialoga com muita coisa, com muitos espaços, né, com muitas sensações. Então, consegue trazer muito do trabalho da Paula Gaetan, da carreira dela, nesse filme. Então, eu indicaria, nisso que você já falou, esses 2 filmes. É uma expectativa de rever o Luz nos Trópicos, se eu conseguir, né, porque a programação é extensa, e ver o trabalho do Rodrigo Aragão mais recente. Tem alguns filmes, né, que é uma pena realmente, que eles são feitos para uma imersão sensorial
muito profunda, né? Que eu acredito que seja o caso do Luz nos Trópicos. Mas eu acho que, sim, o filme está disponível gratuitamente, né? Não percam a oportunidade de ver, né? Assim, vamos continuar aqui a lista. Eu vou me alternando aqui com você. E aí tem a temática do ano, né, que é Vertentes da Criação. Tanto na conversa com a Raquel, quanto na conversa com os curadores, a gente fala sobre o tema, né, o porquê do tema e quais são as reverberações do tema nessas subdivisões, né, nessas programações. Mas eu destacaria do Vertente da Criação, um filme que eu sei que o Jorge gosta muito, que é Entre Nós Talvez Estejam Multidões, do Ayano Benfica e Pedro Maia de Brito, que vão voltar lá atrás, lá mais para frente na minha lista também. O Pajeú, do Pedro Diógenes, Uma Noite Sem Lua, do Castiel Vitorino Brasileiro, Negro em Mim, de Maca Ramos. Né? Esses são os que eu tô... porque a programação realmente é muito boa, é um trabalho curatorial incrível, mas a gente tem que ir pensando de acordo com as nossas preferências e tudo mais. A mostra temática para a gente vai praticamente indicar todos, né? Porque os que você não citou, boa parte deles já tem texto, menos o filme de domingo, que a gente vai mencionar todos, do Lincoln Perix, é um curta, mas o E Agora o Que, ele é bem provocativo. A gente assistiu na Mostra São Paulo, tem texto lá, eu assisti, do Rubens Riwaldi, que fez o documentário sobre o Jair Rodrigues, do É Tudo Verdade, que tem texto da Roberta, e o É Agora o Que tem texto meu, então é um realizador que os dois já dialogaram lá na apostila, do lado do Jean-Claude Bernardet. É um filme que vai falar justamente desse momento de debate político, né, dentro de uma perspectiva de esquerda, classe média. Então, foi muito provocador. O Agora, da Déa Ferraz, também é um filme sobre corporalidade, é um filme ensaio, quer dizer, muito diferente dos também outros, tem né? texto na apostila, né? Também tem texto, e esse que a Roberta falou, do Entre Nós Talvez Estejam Multidões, é um longa assim, muito maduro desses realizadores, que a gente vai mencionar de novo lá na frente. Então, assim, a mostra temática, vamos aproveitar também que vai ficar disponível pelo período todo do festival e não deixar passar nenhum, porque realmente são filmes muito diferentes entre si, mas que, se você olhar sob uma perspectiva, fala muito dessa pluralidade que o audiovisual brasileiro está passando essa fase. Façam a agendinha aí, tirem 2, 3 horas diárias e tentem cobrir o festival da maneira mais completa que vocês conseguirem. O Aurora, né? A Mostra Aurora. Eu quero muito ver o Kevin, da Joana Oliveira, a Sucena, do Isaac Donato, Rosa Tirana, do Rogério Sagui. Essas são as minhas indicações. Me chamou a atenção, além desses também, né, A Mesma Parte de um Homem, da Ana Johan. É um filme que vem aí com uma... Porque, assim, né, a gente tem, né, produtores, distribuidores que fazem certo diálogo, né, com os nossos interesses também dentro do cinema. Então, ela vem também com uma equipe ali de distribuição, de produção, que chama justamente essa atenção para qual caminho o filme provavelmente vai seguir. Então, é um filme assim que tem a ver com Tiradentes, mas parece que é daqueles que vai ter uma longa vida pelo circuito de festivais, pelo que eu já olhei. Então, é um filme que provavelmente a gente vai esbarrar com ele várias vezes em 2021. Acho que o Mostra Tiradentes vai ser só o primeiro capítulo da Mesma Parte de um Homem. Então, eu adicionaria esse aí à lista das minhas expectativas. Vocês podem ver, a gente também gosta de acompanhar trajetórias de filmes, né? Então, é possível que a gente, ao longo do ano, se o filme voltar com uma força, é possível que a gente volte, até porque a gente acredita que um segundo olhar, um terceiro olhar, um quarto olhar, ele sempre, e principalmente nesses filmes, que são filmes muito densos, sempre tem algo a mais para ser observado, né?
Então, por mais que a gente, obviamente, não vai ficar escrevendo eternamente, né, fazendo a biblioteca do Borges na apostila de cinema, mas a gente vai, de repente, trazer aqui, mais para frente, Inclusive, uma outra vale obra. mencionar, né, a gente mudou um pouco, né? A gente, no início, quando a gente barrava, a gente dividia por curtas, né? Às vezes a gente escrevia um texto que tinha 3 curtas, na Mostra Taguatinga tinha isso. Depois do Olhar de Cinema em diante, a gente passou a escrever por sessão, no Cine Ceará também. Então, por exemplo, o Noite de Serestas já tem praticamente 2 textos, porque como aquele filme também se insere dentro de uma sessão. Então, acho que na Mostra Tiradentes a gente vai passar muito por isso. A gente vai revisitar alguns curtas, então é possível que a gente tenha ali uma segunda visão de duas visões de cada um de nós, e às vezes até uma segunda visão, uma revisitação do filme dentro daquele contexto. Qual é o festival que ele está inserido? Porque acho que faz diferença, né? A gente vai chegar agora nas mostras de curtas, então a gente tem esse olhar que muda com o tempo, né? Para Olhos Livres, me chamou muito a atenção Hodgson, Onde o Sol Não Tem Dó, e Subterrânea, né? Hodgson de Cleiton Xavier, Clara Croma e Orlock Sombra, e Subterrânea de Pedro Urano. Eu adicionaria, né, 2 veteranos aí de Mostra Tiradentes, que é a Ari Rosa e a Glenda Nicásio. É o 4º filme deles, então, ou seja, eles são deslocados para Olhos Livres, e os outros 3 tiveram muito boa receptividade, o Ilha, Café com Canela e o Até o Fim, né? Quer dizer, é o 4º ano seguido que eles vêm, e é com muita expectativa, né? Eles já estão preparando um 5º filme, então, quer dizer, é com muita expectativa que eu espero esse trabalho deles. E também Essa Terra é Nossa, né? Tem uma expressão que eu não vou me arriscar a falar, indígena, que é do Isael da Sueli Machacali, que também foi destaque, ganhou o prêmio Tiradentes ano passado com Mulheres Espírito, e eles agora surgem com mais 2 realizadores, a Carolina Canguçu e o Roberto Romero. Então, como que vai ser essa articulação? Eu estou curioso para saber como que esse segundo longo, o primeiro é tão imersivo, ele é tão feito assim em um espaço pelas pessoas daquele espaço, que agora com uma união de forças, como que isso vai se articular no filme. Então, eu estou com essa expectativa dentro da Olhos Livres. O Café com Canela tem em streaming, não tem, Jorge? O Café com Canela, quem já quiser fazer uma prévia, né? O Café com Canela tem na Amazon. Na Amazon Prime Video tá disponível lá. O Ilha e o Até o Fim, infelizmente, não, mas isso também os serviços de streaming estão adicionando, né? Filmes também, distribuidoras alternativas, menores, filmes independentes brasileiros, né? Então é possível que a Glenda e o Aris atinjam aí um, um patamar ali muito próximo do pessoal do filme de plástico, do Marcelo, que o Marcelo Gomes já tem, né? Então eles estão aí cada vez mais fortes, então eles estão com uma carreira muito sólida. Então, a gente vai, é mais uma oportunidade de a gente ver em primeira mão mais uma possível grande obra deles, né? A Mostra Praça, a gente entrevistou a Júlia, né, que é uma das diretoras do Sementes. Eu acompanhei a carreira do Sementes bem de perto, tem texto meu lá na apostila. Acho que é um filme que ele precisa ser visto. Então, na verdade, ele nem entrou na minha lista porque para mim está tão óbvio que ele tem que ser visto que eu não coloquei, mas eu fiz questão de ressaltar aqui, né? Bom, então, na Mostra Praça eu colocaria também como destaque Mirador, de Bruno Costas, e Todas as Melodias, de Marco Abunjanra. O Jorge já viu Todas as Melodias, né? Eu sou muito fã do Luiz Melodia, então eu acho que eu vou ter uma relação de afeto mesmo com o filme. O Jorge já me deu algumas impressões positivas, então Estou eu acho que... curioso para saber a sua opinião. Acho que talvez é possível até que tenha um segundo texto, porque é um documentário musical diferente daquele clássico de contar a história, dialoga com a música atual, então aí vai ficar um desafio, né? Porque talvez tenha escolhas que sejam diferentes do que você está esperando, então eu estou
com muita expectativa de saber o que a Roberta vai pensar ao assistir no Festival Aruanda, em dezembro, e também passou pela Mostra São Paulo, né, Roberta? E Passou. você também tinha interessado num curta, né, que você tinha falado, que eu já Deixa assisti eu... também. Na Praça Curta, me interessou muito Magnética, do Marco Arruda. Uma das coisas que, apesar dessa pluralidade toda que tem no festival, e tem mesmo, né? A gente acabou de falar de um filme documental sobre Luiz Melodia, né? Que trabalha com música. Tem uma certa recorrência de cenários apocalípticos ou tecnológicos, futurológicos, sei lá o que a gente pode dizer, das mais diversas maneiras possíveis, que, aliás, já é uma tendência que vem despontando no cinema nacional, né? Não sei se é uma tentativa nossa de sair desse buraco que a gente cavou e às vezes e às vezes é quase como um alerta, né? Soa como um alerta. Então, a minha lista tem alguns filmes que eu gosto também disso, né? Eu também gosto desses filmes pós-apocalípticos ou que fazem uma junção. A gente vive falando de Adirley Queiroz aqui, então, assim, já dá para sacar que a gente tem uma conexão com esse tipo de filme. Mas esse, não sei quais você selecionou. O Magnética, ele, além de tudo, é uma animação e assim, ele é aquele exemplo daquele filme que fez um caminho, né? Eu assisti ele no Festival de Gramado, dentro da mostra regional, por isso que é importante as pessoas acompanharem. A gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter a Foco Minas, a Mostra Dente. Não deixar passar, porque a gente tem realizadores ali que já estão ganhando espaço dentro daquela região. E ele dialoga com o clássico o moderno, acho que você vai gostar bastante. E outro que apareceu, que está na Panorama, a gente vai chegar lá, que também a gente viu em Gramado, é o Construção. Mas dentro da Mostra Praça, eu indicaria... Bom, o Mulher Oceano também está disponível na Amazon Prime Video, então, da Dindi Ganzella, mas eu indicaria o Swingueira, que passou no Cine Ceará. É um filme assim, que mostra um fenômeno jovem ali, regional. É um documentário muito, muito interessante, é um documentário... Todos esses filmes da Mostra Praça, né, eles mantiveram essa essência de serem filmes mais populares, mais dinâmicos, né, que a gente imagina um público grande, com pessoas assim... que não frequentam o circuito de festivais, né? Os locais ali, as pessoas ali daquele território assistindo. Então, vale a pena assistir para quem gosta desse tipo de filme, né? Dessa pegada mais popular. Dentro dos curtas, a gente já viu alguns, né? A Roberta viu Casa com Parede, Pega-se Facção. Eu já vi Você Tem Olhos Tristes, que é um filme muito bonito que passou em Gramado, que vai falar sobre a precarização do trabalho, né? Os trabalhadores de aplicativo, e sobre esse preconceito. E O Barco e o Rio, que foi vencedor também em Gramado, é um curta muito bonito também, que vai falar sobre relação familiar e a religiosidade ali, como está sendo vista. Então, quer dizer, são curtas que trazem esses debates da sociedade que a gente gosta, de uma maneira, com uma narrativa mais direta. Então, quer dizer, são curtas que podem atingir um número maior de pessoas. Mas destacaria também Noite de Seresta, porque a gente já fez a entrevista, então também é um curta que ele é divertido, mas faz pensar, aquele entretenimento, né? Aquele documentário que pega a partir de uma personagem, faz a gente pensar sobre outras questões. Então, quer dizer, está muito plural também a mostra Praça, então também vale a pena acompanhar boa parte dela. Isso que o Jorge falou é importante, né? Para a gente não deixar, o espectador não deixar os curtas de lado, né? Porque eu acho que talvez a Mostra Tiradentes, como foi, aliás, com os outros festivais, né? Uma boa impressão e um bom resultado do online, pessoas que não iriam a Tiradentes para assistir a mostra ou não têm a experiência do que é a Mostra Tiradentes,
talvez agora tenham essa possibilidade de acessar e de ver esses filmes. Então, para essas pessoas, a gente indica que por favor, olhem para os curtas com carinho, porque tem uma produção nacional de muita qualidade e diversidade. Então, é isso que o Jorge falou. Tem animação, tem drama, tem drama mais puxado para uma comédia, tem romance, ficção científica, o que vocês quiserem e gostarem, vai ter. Então, assim, e também uma maneira de conhecer o cinema nacional em sua pluralidade, até para quem não tem, talvez, assim, tanto tempo, mesmo que seja online, para sentar e falar, bom, vou me dedicar tantas horas por dia. Se você se dedicar para ver 2 ou 3, você já vê uma série de filmes e de diretores que já estão despontando como talvez alguns dos grandes nomes do cenário nacional. Na Mostra Foco, eu indicaria Drama Queen, da Gabriela Luiza, Céu de Agosto, da Jasmine Tennessee, eu não sei se pronuncia o sobrenome dela assim, me desculpa, Ratoeira, Carlos Adelino, Preces Precipitadas de um Lugar Sagrado que Não Existe Mais, do Rafael Luan e Mike Dutra, Novo Mundo, da Natara Ney e Gilvan Barreto, né? Alguns desses nomes aqui, a própria Natara Ney, são nomes que têm se repetido, né, em vários festivais, com filmes diferentes, né? Tem uma temática, um recorte dela, mas assim, que são nomes que a gente indica também que vocês procurem, caso encontrem alguma coisa em Vimeo, em YouTube. Às vezes os diretores deixam disponíveis por algum tempo os curtas, porque a ideia é que seja visto mesmo, né? A gente gosta de acompanhar essa trajetória, né? Então a gente sempre pesquisa e muitos deixam disponível. Então, sobre a Natara Ney e o Gilvan Barreto Novo Mundo, a Natara fez um dos longas mais interessantes do Festival de Brasília, se não o mais interessante, que dentro do recorte de documentário, que foi boa parte da seleção de longas, o que tenta algo mais diferente, né? Muito próximo também do Espião, que tem na Globoplay agora, com o nome de Agente Duplo, que é um documentário chileno. Então, eu tenho muita expectativa por esse curta. Eu já assisti o 4 bilhões de infinitos. Foi o único que eu assisti dessa seleção, que também é muito diferente. Então, a Mostra Foco, para mim, é a que gera mais expectativa, porque provavelmente serão os filmes mais desafiadores. Então, tanto que cada sessão vai ser disponibilizada num dia diferente, por 48 horas, mas vai ser disponibilizada num dia para poder ter uma mesa de debate no dia seguinte. Quer dizer, então é a mostra, junto com a Aurora, que tem mais aquele clima de festival mesmo. Então, é aquele que a gente vai botar ali, além de ter o controle da nossa tabela, a gente vai botar o relógio ali para despertar, para assistir no primeiro momento, para poder acompanhar as rodas de conversa, os debates. Então, eu não saberia escolher, assim, fico com todos, porque provavelmente vão ser sessões, assim, apesar de breves, sessões de 50 minutos, 1 hora, mas são filmes que a gente vai ter que, né, assistir e pensar, se debruçar sobre eles, refletir, porque provavelmente pelos nomes, pelas sinopses, pelos realizadores, como a gente vê, vão ser filmes que vão tocar em vários assuntos muito importantes. Aliás, é outra dica que a gente dá para quem não está acostumada com a dinâmica da Mostra Tiradentes, que, se possível, assistam aos debates, porque como cada mesa, panorama, etc., é pensado pelos curadores com uma certa linha narrativa, né? Cada recorte tem o seu motivo, os debates, eles trazem algo extra, né? Eles agregam a experiência de ver, do olhar e do sentir. E é o que o Jorge falou, apesar de serem sessões de 50 minutos, cada curto é um mundo, né? Assim, desperta várias questões. Então, possivelmente, por isso até que a gente vai tentar ver o mais cedo possível para ter tempo de
receber, né, pensar, elaborar o texto legal para vocês e até para a gente, né, para a gente sentir, ter tempo de sentir esses curtas. Entrando na mostra Panorama, eu destacaria A Pontualidade dos Tubarões, da Raíssa Prado, Seiva Bruta, do Gustavo Millan, Animais na Pista, do Otto Cabral. A Mostra Panorama, né, como o nome diz, né, tenta abarcar tudo que está se fazendo aí no cinema brasileiro de tendência nos últimos anos. Então, assim, é uma mostra muito extensa. Tem alguns filmes que a gente já assistiu, né? Vou mencionar de novo. O Construção, do Leonardo da Rosa, é um filme que vem falar do direito à habitação, é um tema que muito interessa a gente, porque é uma forma de uma arte política que conseguiu se organizar para contar suas próprias histórias. A gente tem uma filmografia, né, muito intensa nessa área, né? O Entre Nós Talvez Estejam Multidões é um dos primeiros longas que vão mais a fundo, né? Mas a gente tem filmes de realizadores que, dentro dos movimentos sociais por habitação, e o Leonardo da Rosa ele não vai tanto nesse sentido, mas ele vai no sentido de falar da importância de você ter um lar, né? Então, é um curta que também veio de Gramado dentro da mostra regional e agora chegou numa mostra nacional. Então, é um destaque, eu destacaria. À Beira do Planeta Mãe Soprou a gente viu em Taguatinga, se eu não me engano. E A Vida Dentro de um Melão, da Helena Frade, que é outro filme que a gente viu, é um pouco sintetiza um pouco do que é a Mostra Panorama, porque é um filme que ele participou de vários festivais. Ele participou do Festival de Cinema do Meio do Mundo, que é um festival regional, que tenta trazer novas vozes do interior do país. Ele participou do Ecrã, que é uma mostra que se preocupa, que foca no experimentalismo, em experimentações dentro do cinema, e participou do Taguatinga, que é uma mostra mais tradicional, e agora também em Tiradentes. Quer dizer, então, como esse audiovisual agora brasileiro consegue transitar por várias linguagens dentro de um mesmo filme. Quer dizer, um curta que tem menos de 20 minutos e ele consegue se encaixar em várias leituras possíveis de linguagem, de estética. É uma animação, mas tem imagem de arquivo, mas tem narração e tem narrativa, e é documental e autobiográfico. Quer dizer, é um filme que, assim, vários outros vão dialogar com ele dentro da Mostra Panorama, mas você vê o que a Roberta falou, cada filme tem seu próprio mundo, né? E dentro dele tem vários caminhos possíveis de você ler a obra. Então, essa Mostra Panorama acho que vai refletir um pouco disso. Mas eu acho bom lembrar que a apostila ela começa com filmes assim, né? A gente começa muito com um filme sobre habitação, sobre exploração, filmes Bom, eu já falei isso aqui algumas vezes. Toda obra de arte, para mim, é política. Não existe isso de que não é política sim, né? Então, mas são filmes que são mais vividamente políticos, né? Que são mais assertivos nesse sentido. Então, a gente começa São mais assumidamente políticos, né? Exatamente. Como a própria Júlia Mariano falou na entrevista, eu faço arte política, meu filme é político, é para influenciar politicamente o público, e é isso. Então, a gente começa com essa cobertura da Mostra Lona, né, que trouxe vários desses filmes que a gente viu, e depois também o Jorge cobriu a Ecofalante, que, de novo, traz alguns desses debates. Então, a gente tem um carinho especial por esse tipo de filme, porque a gente entende que são discussões que precisam ser ampliadas mesmo. Agora, da Mostra Foco Minas, eu destacaria a seção 1, por dois motivos, né? Aí volta o Ayano Benfica e o Pedro Maia de Brito com vídeo memória, 23 minutos do Rodrigo Betts e Wesley Figueiredo, Sapatão, Uma Racha Dura, da Débora MC, Pietá, de Pink Molotov, e O Mundo Mineral, do Guerreiro do Divino Amor. Eu sou
super fã do Guerreiro do Divino Amor. Ele, para mim, é um dos artistas plásticos, audiovisuais e qualquer coisa, ele faz tudo. Mais importante do cenário contemporâneo, né? Ele já tem já passou por algumas mostras, tanto no Rio quanto em São Paulo, e ele tem uma narrativa da cidade, do urbano, que me interessa bastante. Então, eu estou muito intrigada. Eu sei, ele tem uma linguagem própria, né? Você vê os vídeos, né? Que são videoartes. Aí a gente traz de novo um debate que a gente sempre trava aqui, dessa mescla de linguagens e possibilidades, né? De quanto o audiovisual está se ampliando e deixando que outras áreas cheguem perto, uma troca mesmo, né? Que eu acho super importante. Tem gente que não gosta, tem gente que é mais purista nesse sentido, né? Cinema é cinema, videoarte é videoarte. Eu acho que as coisas elas dialogam, e o Guerreiro do Divino Amor ele tem um trabalho muito interessante também. Quem puder antes visitar os trabalhos anteriores dele, eu estou falando isso, eu não sei nem se tem as videoartes disponíveis online, mas eu acredito que deva ter uma coisa ou outra, né? Então, essa sessão da Mostra Foco Minas está me instigando bastante. Eu sempre falo, né, para não deixar de assistir às mostras regionais, porque realmente tem gente que assiste só os longas, deixa os curtas de lado. A gente, além de não deixar os curtas de lado, os nacionais, a gente também não deveria deixar os regionais, porque é isso. E assim, a minha curiosidade, porque diferente de outros festivais que a gente transitou, né, Minas Gerais também é um território muito grande, né, é uma pluralidade cultural que assim ela tem conexões com todas as regiões do Brasil praticamente. Então eu espero ter filmes muito diferentes, ter muito audiovisual brasileiro dentro desse recorte de Minas, né? A gente tem uns realizadores que já são realidade, né? Como a Roberta falou, do Guerreiro, do Aiano, e então eu estou nessa expectativa, e mas reitero mais uma vez, assim, os times vão ficar 8 dias online, 24 horas por dia, então acho que pelo menos tentar ver uma sessão de cada mostra, eu acho que vale a pena. Então, além de todas essas que a gente falou, né, a Mostra Tiradentes tem outras mostras, mais com caráter formador, né? A gente tem a Mostra Formação, a gente tem a Mostra Jovem e a Mostrinha, que é para o público infantil, além do filme de encerramento, que vai ser Valentina, que a gente viu na Mostra São Paulo. É um filme incrível, imperdível. Então, quer dizer, tem para todos os gostos, todas as idades, todas as tendências dentro do audiovisual brasileiro. Então, quem gosta de cinema nacional tem a obrigação aí de, na próxima semana, consumir o máximo possível da Mostra Tiradentes, né, Roberto? Acho que a gente conseguiu dar boas indicações, falar um pouco do que a gente assistiu. Deixe seu recado final, então, para a gente. Bom, agora é com vocês, né? Agora cada um com seu caderninho, com a listinha, mas só agradecer novamente a Mostra Tiradentes pela confiança, né? Pelo apoio e suporte que eles estão nos dando desde o início da cobertura, né? Como eu disse no início desse vídeo, foi uma mostra que a gente acompanhou com uma certa antecedência, então a gente tem tido um suporte incrível, né? Eu acho que isso mostra o quanto Tiradentes está aí para dialogar mesmo, né? Para fazer com que essas relações sejam mais possíveis. Então, agradecer. Espero que a gente consiga escrever sobre o máximo de filmes possíveis, principalmente suscitar questões e debates para vocês também. Então, também se sintam confortáveis para procurar a gente em qualquer uma das plataformas, né? YouTube, o próprio site, Apostila de Cinema, Spotify, Facebook. Se quiserem conversar sobre algum filme também, muito inquietante, e a gente também adora falar sobre cinema, então
Possivelmente vai ter que ser após a mostra, porque durante a mostra a gente vai estar um pouco assoberbado. Mas é isso, é dizer que eu estou muito feliz e agradecer ao Jorge também pela companhia. Espero que a gente consiga colocar em prática o que a gente está se propondo, né, de a gente ter um registro o mais completo possível dos nossos diálogos por Tiradentes, conversas e tudo. Então, que isso fique também, né, que com o passar do tempo esses conteúdos possam ser revisitados. Então é isso, siga a gente nas redes sociais, a gente responde todo mundo, inbox de Instagram, a gente vai ficar 24 horas por dia praticamente acordado, porque um dia a gente vai contar melhor, mas a gente tem uma jornada alternativa, então tem sempre alguém acordado na Apostila de Cinema, apesar de serem só 2. Então, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa a notificação, é muito importante para recomendação, para a gente ter uma resposta boa da plataforma. Se você está ouvindo no Spotify, acompanhe o nosso feed, segue o podcast. Todos os nossos vídeos também são lançados aí em áudio no Spotify. Então, siga nossas redes sociais, nosso Instagram é Apostila de Cinema, Apostila Cinema em todos eles. Então, acesse apostiladecinema.com.br. A gente se encontra aí pelos próximos dias bastante pela 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Esse foi mais um Apostila Festivais. Até a próxima. Até a próxima, é isso, que sejam dias de cinema nacional.